O matemático israelense descobriu um código oculto da Bíblia que revela detalhes de eventos milhares de anos após a escrita da Bíblia. A única vez que o seu nome aparece completo, Yitzhak Rabin, aparece codificada as palavras assassino que assassinará junto com seu nome. Isso não deve ser ignorado. Então, 14 meses depois, o Yitzhak Rabin, segundo dizem, recebeu essa carta e ele entregou essa carta pro cara. Então, 14 meses depois, o Yitzhak Rabin foi assassinado. Vamos entender, em tese, como é que ele previu isso e se ele previu mesmo, né? A princípio, a gente vai pensar, isso previu nada, mas a história é curiosa pra caramba, é bem documentada, né? Então, o Yitzhak Rabin, que faleceu em 1955, ele foi ali o primeiro 1995, perdão, ele foi o primeiro-ministro de Israel. Ele era líder lá do Partido Trabalhista israelense, né, e promoveu os acordos de Oslo, 1993, né, com os palestinos. Isso aí gerou uma repercussão muito negativa no pessoal mais radical religioso lá de Israel, que não queria paz com a Palestina, né? A gente sabe que a galera mais conservadora lá não quer. Então, no dia 4 de novembro de 1995, após um comício ali a favor da paz, lá em Israel, em Tel Aviv, ele foi assassinado por um cara chamado Yigal Amir, né, um estudante israelense segundo eles, extrema-direita ultranacionalista, religioso, que atirou nele pelas costas ali com uma bereta, né? Bereta é uma arma que nos anos 90 era muito famosa, né? Era aquele seriado que o cara usava. Qual que era? Cara, eu sempre lembro, sabe de quê? Máquina Mortífera. Não, é que tinha o Bareta. Bareta? Lembra desse? Vê se você acha um seriado chamado Bareta. Eu confundi com Bareta. Aquela bereta 9mm, né? Eu tinha até uma de plástico, né? Pedi pro meu pai pra... Então, por que esse jovem estudante fez isso? Ele achou que ele estava numa missão divina para impedir a entrega da terra de Israel aos palestinos, né? O Yitzhak Rabin não morreu na hora, morreu horas depois no hospital. Só que aí o que acontece? O que ele alega no livro de 97? Ele descreve o episódio ali que foi um ponto de virada que convenceu ele que o código era quente, real. Em 1994, um ano antes do assassinato, enquanto ele estava analisando o texto da Bíblia, né, com esse sistema ELS. ELS é o que é? Traduzindo para português, sequenciamento de letras equidistantes. Tá. Entendeu? Por isso que tem que um espaço fixo. Uma letra 3, uma letra 3. Isso. A lógica é essa. Então, já existia essa técnica, ELS, né? Sequência de letra equidistante, isso já existia. E aí ele encontrou nomes completos, né? No Yitzhak Rabin, em hebraico ali, codificado ali numa sequência dessa. E aí, cruzando, né, com esse nome, o que ele fez? Apareciam palavras hebraicas, assassino e será assassinado. Tá. Então ele pegou Yitzhak Rabin, assassino, assassinado. Aí, em algumas versões do livro, né, em algumas entrevistas, ele até menciona que ele encontrou até uma data próxima. O Bareta lá. Você lembra de seriado ou não é da sua época? Não, tinha o Bareta, da tinha minha o Columbo. Mas não lembro disso aí não, cara. Lembra do Columbo? Não. Um cara que tava sempre com pirulito na boca? Não. Não, eu tô confundindo. Como é que eu não posso que eu não lembro de pirulito na boca. Sei de quando isso aí? Era um careca, era o Kojak. Kojak eu lembro, pô, lógico. Kojak. Kojak eu lembro. Aí coloca o Kojak. Aí tinha um... Isso é da mesma história? Não, Bareta também? Eu acho que passavam na mesma época. O Bareta era outro policial e tinha um que tinha um pássaro que tinha cracatu. Eu acho que era esse. Eu só lembro do Kojak só. Só o Kojak? Os caras, qualquer careca, a galera Kojak. Columbo era um cara que tinha um olho meio estranho, usava um casacão e ele resolvia tudo. Era tipo Sherlock Holmes, assim, era bom tipo pra MacGyver. Não, mas resolvia de tipo detetive. Detetive, né? MacGyver era mais gambiarra, né? Não, MacGyver pegava um chiclete, um fio de cabelo e uma garrafa PET e fazia uma bomba. Lá, cara! Ted Savalas, talvez? O nome dele? O ator, cara, não me lembro. Vê aí. Não é? Você lembra da piada cara, agora eu me senti velho. Lembra da piada do MacGyver, que ele tava preso numa ilha? Não. Só olha... Não, é light demais. Tá. Ele tava, como é que eu vou fugir dessa ilha? Não tem barco, não tem nada. Aí ele tava na floresta, né, pensando, aí apareceu uma cobra. Aí ele ficou olhando pra cobra, a cobra deu o bote, ele pegou o bote e foi embora. Era nesse naipe, né? Que meu filho adoraria. Não é não? E tinha uma versão do MacGyver no Saturday Night Live, que era MacGruber.
Pô, não lembro dessa, não. MacGruber, e com aqueles mullets assim. Aí era a mesma coisa. Essa bomba vai explodir. Calma, eu só preciso de um chiclete, não sei o quê, não sei o quê. Ah, mas o que você vai fazer? Ah, eu vou... E a bomba explodia sempre no meio. Ele ia explicar, ia fazer a parada e sempre explodia. Explicava tanto que explodia. Explodia a parada. E o melhor de tudo era a abertura com a música Tom Sawyer do Rush, né? Putz, você me... Que fez, né? Fez bombar muito. Mas nessa época, cara, só tinha seriado com música boa. Missão Impossível é dessa época. Havaí 5-0. CSI tem a música, acho que do The Who, acho que é o Wonderful. Mas aí o CSI é mais... Já é mais recente, mas ainda tem a música boa, né? Música boa pra caramba. Então, o cara chegou a dizer que ele até encontrou a data que o cara ia morrer, o Yitzhak Rabin, seria assassinado. E ele achou o número segundo o calendário hebraico, né? Que é o ano 5.756, que é equivalente a 1995, né? Ou 96 no calendário gregoriano. E ele também achou a referência a Tel Aviv, que foi o local onde Yitzhak Rabin seria assassinado, né? Então, ele tomou, isso que é o mais interessante, ele não olhou aquilo e falou, beleza. Ele tomou uma atitude. Em setembro de 1994, 1º de setembro, ele voou para Israel, porque ele era judeu, mas ele morava nos Estados Unidos. Então ele voou para Israel, norte-americano, entregou uma carta sobre isso para um poeta que é o Haim Guri, né, amigo próximo do Yitzhak Rabin, que repassou a carta para o Yitzhak Rabin, né? Na carta, a carta está mais ou menos assim, traduzindo para português, né? O matemático israelense descobriu um código oculto da Bíblia que revela detalhes de eventos milhares de anos após a escrita da Bíblia. A única vez que o seu nome aparece completo, Yitzhak Rabin, aparece codificado as palavras assassino que assassinará junto com seu nome. Isso não deve ser ignorado. Então, 14 meses depois, o Yitzhak Rabin, segundo dizem, recebeu essa carta e ele entregou essa carta pro cara. Então, 14 meses depois, o Yitzhak Rabin foi assassinado. Pô. E aí, meus irmãos, aí a parada, um negócio que todo mundo olhava e falava, isso aqui é brincadeira de computador, ficou um negócio sério, né? E, obviamente, o Michael Drosnin vai falar que isso foi uma confirmação de que o sistema funciona, né, e tal. E ele ganha ali essa certeza, né, que o negócio é quente, que é bom, que funciona. E aí, então, depois disso, ele escreve o livro. Ele escreve o livro depois desse caso, né? Porque o livro é de 97 e Yitzhak Rabin foi assassinado em 95, 2 anos antes. O que o pessoal fala, assim é fácil. Depois que acontece o negócio, você vai buscar alguma coisa e acha lá a correlação. Né? Você já vê a correlação, né? Quero ver você fazer de fatos que ainda não aconteceram, né? Então, quando eu previ que o Donald Trump ia sofrer um atentado, ia quase morrer, não ia morrer, mas ia dizer que foi Deus que salvou, aí os caras botam assim, não, Daniel fala um monte de coisa, às vezes dá certo. Pô, eu teria que falar tudo sobre tudo, né? Pra conseguir... Você tinha que ter uma versão que não ia acontecer nada, uma versão que outro candidato ia... Sobre todos os assuntos também, né? Sobre todos os assuntos. Não, tipo assim, eu falei um dia antes que o Papa seria o primeiro Papa norte-americano da história. Exato. Eu teria que ter feito vídeos com todos os... Vai ser um Papa italiano, vai ser um Papa nigeriano. Todas as nações do planeta, né? Aí um acerta, é fácil. É que nem no Twitter o pessoal faz isso às vezes. Com jogo de futebol. Os caras colocam vários resultados, aí quando termina o jogo, eles apagam os outros. Entendi. Como é um perfil pequeno, ninguém sabe, né? Será que Mãe de Ná fazia assim também? Eu liguei um dia pra Mãe de Ná, sabia? Sério? Ela falou quem é? Eu falei, sabe nada. Desliguei. E o Walter Mercado, você chegou a ligar? Liga já, lembra? Acha a foto do... Ganhava grana, né? Cara, o Vindy nem sabe quem época que ligação telefônica era cara. Você é novo, cara. Cara, eu tive uma professora de geografia que o apelido dela era Liga já. Você tinha uma professora de geografia que ela parecia... Tinha mas o Walter Mercado parecia uma tia, cara. Parecia, pô. E parecia tia professora de colégio mesmo. Rapaz, eu tenho uma tia que é igualzinha. Eles não usavam... Usava umas roupas diferentes. Assim, usava. Tinha mó... E aí ele ganhava com o esquema da ligação, né? Ele recebia. Que era isso, né? Que era caro, né? Pra caramba e tal. Pagava, sei lá, seria hoje uns 4 pau. O negócio de Big Brother ainda tem isso? Do cara ligar? Tem, não tem? Tem, mas não é mais pago. Antigamente era pago, né? Mas eles não ganham nada disso? É online? Deve ser votação online. Online, né? Entendi. Porque eles ganhavam com as ligações também, né? Olha lá, ó. Tá parecendo Marta Suplicy. Cara, tá muito parecido com alguém que não...
Mas não era essa imagem que eu tinha dele, não. Era um de ele mais velho e com uma bata, assim. Eu lembro dele ele tá dessa todo- época aqui, que ele Aí ele tá todo produzido. Tá cheio de botox na época que nem tinha essas paradas, né? Verdade, né? É. Aí já tinha uns adenocrone. Sei lá, né? Sabe como é que eu tô chamando? Adrenalina vermelha. Ah, é? Tive que inventar Para uma não usar solução, né? as palavras, né? Porque essa palavra aí tem que tomar um engove depois que não desce redondo, não. Então, cara, é lógico que o cara vai usar essa história no início já do livro pra te convencer, né? Em 1994, eu avisei que o cara ia morrer, ninguém acreditou e ele morreu e tal. Pois é. E lá, Vidal. Então, essa versão, assim. Ali ele já tá mais Cara, bocadão. ele injetou umas coisas no rosto, com certeza. Tá mais recapeado. Lembra do fofão lá da Paulista? Da Augusta, eu acho. Ligue já, pô, isso aí marcou a época, né? Então, o cara ganhou muita fama nisso. E aí ele começa a trazer outras coisas, né? Ele, por exemplo, acha essa palavra Hitler na Bíblia e ela aparece junto com nazista, com inimigo, com homem mau, com matança e até com a palavra holocausto, né? Então ele vai fazendo esse salto, né? Esse estatístico. E Segunda Guerra Mundial também, né? Milhamá em hebraico, a palavra guerra. E aí ele acha essa expressão guerra mundial, Hitler, holocausto, e acha também Churchill, Roosevelt, Stalin, né? E é claro que a galera fica irada, né? Isso aí você acha no Moby Dick, acha no Diário de um Mago também. Qualquer livro tu vai achar isso, né? Então ele vai dizer que também, lembrando que esse cara é judeu, né? O Michael Drosnin, ele diz que quando ele passou esse aplicativo, esse programa de computador na Bíblia, também aparece o Holocausto junto com 6 milhões, né? Que seria uma referência à quantidade de judeus que foram eliminados, assassinados ali. Então ele diz que é uma previsão, que a Bíblia, que é um material que vem do povo judaico, já estaria prevendo esse evento, né, terrível que aconteceu. Ele fala sobre Pearl Harbor também. Ele encontra expressões assim, fortaleza destruída, guerra mundial e a data 7 de dezembro, que é a data do ataque de Pearl Harbor, né? E dá pra achar número porque no hebraico as letras também são números, né? A gente precisa... E explica um pouco sobre o hebraico. Ele não tem acento, não tem vogal. É uma língua complicada de entender, né? Como você sabe qual palavra se não tem o A, não tem... Então, como que é? Não sabe. Precisa de alguém? Não, é pelo contexto, é pelo costume. Por exemplo, Yahvé. Pode ser tudo que você pode imaginar. Pode ser Yahoo, Yahweh. Não é Javé porque não tem J, né? Tá. Javé aí já é vacilo, né? De onde vem o Javé? Javé é a tradução para as línguas mais latinas nossas, né? Apesar de que em latim também não tem o som esse som de J, né? Esse J, né? Já, Joju não tem, né? Agora, o hebraico, se você, por exemplo, faculdade de teologia ou até no colégio, né, colégio judaico, às vezes eles começam colocando as vogaizinhas para ajudar, né? Só que as vogais só foram criadas no ano 600 depois de Cristo, que eles chamam de Nikud, né? Nikud é vogal, Nikudot são as vogais, né? Então tem várias, são pinguinhos e tracinhos que você coloca às vezes embaixo da letra, em cima da letra ou na lateral da letra, para você poder entender qual letra ela é. Por exemplo, tem uma letra, que é a letra Vav, que tem o som de V, né? Vav é viva vu. Só que Vav, ela pode ser U e ela pode ser I também, né? Então, dependendo de onde você coloca o pinguinho, sem pinguinho nenhum é V. Com um pinguinho na lateral, ela é U. Com um pinguinho em cima. Será que eles conseguem achar essa letra? A letra Vav, né? Bota aí, Vav. Vav vogais. Você pode achar. Vav é VAV mesmo. Então, assim, quando você fala hebraico não tem vogal, a galera reclama. Tem sim, porque o Aleph pode ser uma vogal e tal. Mas não tem vogal no sentido que a gente entende, né? A letra Aleph, por exemplo, que é a primeira letra do alfabeto hebraico, ela pode ser A, E, I, O. Então. Entendeu? Aí você fala como é que doideira. Eu lembro eu estudava hebraico, né? A minha professora, Dvorá, né? Débora Dimante. Aí ela, no texto tinha uma palavra em hebraico, universidade é universita.
Só que, pô, em hebraico é uma palavra grande, né? É. Agora imagina, com várias... Você não sabe várias vogais ali. Então. Eu li, eu falei, professor, não sei o que é isso, acho que é university. Aí ela, não, é universidade, universita. Pô, não tá explícito. Pra Eu ela falei, é- pô, pra tá ela é nada fácil. explícito, caraca. Pô, Pode ser tudo, com todas as vogais, né? Porra, aí, como é que eu jogo? Vamos chutar, chutei, né? Chutei, errei. Agora, tem muita gente que fica viciada nesses pinguinhos, né? Só que se você for estudar a Bíblia mesmo, não tem, né? não tem isso. A não ser que seja o texto massorético. O texto massorético tem os pinguinhos. Só que eu acho muito ruim porque a Bíblia hebraica original não tem. E quando você coloca os pinguinhos, você trava o texto. Claro. Um texto que tá em aberto. Entendeu? Então isso aí eu acho uma covardiazinha. Então, isso não? Acho que não. Isso é essa letra. Mas não tem os pinguinhos. Não né? tem o pinguinho, tá? Se você quiser, bota Vav e Nikud. Nikud é N-U-Q-U-D. Nikud. Pra ver se acha, né? Eu não me lembro dos nomes. As vogais têm nomes também. Rataf Patar, Rataf Segola e tal. Mas como eu não uso muito, né? Nunca aprendi usando isso. Eu não lembro dos nomes todos, né? Então, é uma língua uma escrita que você lê da direita para esquerda. É diferente pra caramba, né? Dizem que é uma escrita boa pra canhoto, né? Que tu vai escrevendo pra cá e não mancha, né? Não é não? Olha lá. Então, essas são as vogais ali. Sinais massoréticos. Você vê ali que tem se você pega embaixo, né? A linha de baixo da esquerda para direita, a segunda, aí tem um pinguinho no meio, né? Certo. Que é o Shurek, quase que é Shrek, né? Shrek. Ou Shuruk também. Essa faz a letra V virar U. Entendeu? Isso é interessante porque essa letra seria um equivalente ao nosso W. E o nosso W tem som de U e de V também, né? Então, é interessante pra caramba, né? Mas assim, na Bíblia hebraica original não tem isso. Em Israel, se você chegar lá, você vai ver que as placas, os escritos não tem e os caras se viram. É uma questão de costume, né? Total. Então, ele diz que ele previu Pearl Harbor, né? Como eu tava falando. Ele achou a palavra Japão, ataque surpresa, Havaí, né? Você fala, pô, meu, só faltou achar o CPF dos caras que morreram, né? Achar o primeiro kamikaze. Não é não? Japonês, né? Eu lembrei do meu pai, cara. Meu pai falando assim, eu treinei karatê lá em Niterói com o maior professor japonês mesmo, né? E esse cara é famosão, esqueci o nome dele. Eu conheço várias pessoas que estudaram com ele também. Aí meu pai falou, ele era kamikaze. Eu falei, porra, ele era kamikaze, ele tinha que ter morrido. Como Aí assim ele, não, acho era que na hora kamikaze? que ele ia jogar o avião, ele desistiu e tal. Eu falei, pô, se o cara tivesse feito isso, os caras iam matar ele. Então não era um bom kamikaze. Explica melhor essa história aí. Acho que deu algum... Só se ele pegou o próprio avião e já voou pra outro lugar, né? Eu tenho um instrutor, né, do kamikaze, já viu? Que ele vai dar aula pros alunos e falar assim, gente, eu vou explicar só uma vez. Vou explicar uma vez só. Presta Vou atenção. demonstrar pra vocês de uma vez só, hein? É igual aquele cara que puxa o paraquedas, né? Aí não dá certo, ele puxa o segundo, puxa o terceiro, aí ele, pô, acabaram, né? Aí ele pensa, só falta a galera não tá lá embaixo me esperando. Só falta o pessoal não tá lá pra me buscar. Nesse nível, né? Pô. Assassinato de John Kennedy, Michael Drossen, ele falou que encontrou também, né? A palavra, é claro que é tudo isso em hebraico, né? Kennedy, ele acha essa palavra em hebraico ali algumas vezes, né? E ele acha a palavra Kennedy nesse salto que ele dá, cruzando com Dallas. Nossa! Dallas, onde Kennedy morreu. Ele foi assassinado. Dallas, morte, chefe ou presidente, né? E até tiro na cabeça. Ele diz que ele achou isso nesse código, né? É claro que não foi antes de acontecer, isso tudo aqui já é depois. O livro, esse caso clássico do Yitzhak Rabin, acontece antes do livro ser publicado, mas ele tem provas que ele mandou essa carta avisando, né? E ele conta essa história logo no início do livro. Então, o pouso na lua também, ele diz que já estava na Bíblia, que ele acha na Bíblia homem na lua, né? Já ele acha isso, ele acha nave espacial também. Apolo 11, a data de 1969, que em hebraico, no calendário judaico, é 5.729. Ele disse até que cruzando, né, quando ele pega NASA, Lua e tal, ele acha Neil Armstrong. Ô, louco! E acha Estados Unidos e acha primeiro passo. Nossa. Então, assim, é complicado, né? Guerra do Golfo também. Apareceu. Saddam Hussein aparece, o nome, né?
Scud, até o míssil que os caras usavam, o míssil Scud aparece, inimigo, né? E guerra do Golfo. Aparece assim, literalmente ali, né? Cara, mas é doideira, né? Você pensar, É. segundo a teoria dele, de que a Bíblia contém toda a história da humanidade, né? Desde o começo até o final. Tá tudo lá, é só saber procurar. Cara. Ia ser doido isso. Ele até dizia assim que com o avanço da computação, mais coisas seriam descobertas e a gente teria uma maneira mais eficiente de entender essas mensagens, né? Com inteligência artificial, computador quântico. Mas é claro que a galera da academia, né, a galera da universidade, linguistas, esculacharam, falaram assim, é bobeira, isso não faz sentido, se você usar qualquer livro funciona. Mas assim, é interessante pra caramba, ele afirma que ele encontrou essa data do início da Guerra do Golfo semanas antes, né? E ele alega que ele tem provas disso, né? E ele achou até a palavra Bush, né, que é George Bush, até o nome da operação, que era a Operação Desert Storm, né? Tempestade no deserto, ele acha isso. Lembrando que ele acha isso tudo em hebraico, né, pessoal? Não é em português, né? Ele acha em hebraico. Então, outros eventos, a bomba atômica, ele diz que ele encontrou Hiroshima, atômico, bomba. Watergate também, ele achou a palavra Watergate em hebraico, Nixon, né? Eleição de Bill Clinton, aquele atentado em Oklahoma, ele diz que ele encontrou isso tudo. Só que aí, ele começa a falar algumas coisas meio de fim do mundo, meio de apocalipse. E ele aponta ali, lembrando que o livro é de 1996, ele aponta o ano de 2006, que foi o ano hebraico 5.766, como um ano, assim, fundamental, né? Isso ele vai aprofundar melhor no segundo livro. O segundo livro que surgiu, são mais códigos ali? Essa daí ele tá falando especificamente do achado de Pearl Harbor. Ah, entendi, esse é o do Pearl Harbor. Eu não sei se dá pra ver direito aí na legal tela, mas... né? Lá em cima tá Irã atingi-los para destruir, aniquilar. Holocausto atômico. Deixa eu ver se eu consigo aproximar um pouquinho aqui. Ah, legal. O outro é de Hiroshima que você tá mostrando. Holocausto. Você vê que não Pearl Harbor aí. Não tem diagonal, é só horizontal e vertical. Né? E você vê que ele salta, né? Por exemplo, lá Sim. saltou duas. Isso, tem que seguir o padrão. Exato. Tipo assim, se eu pular 5, o que eu acho? Aí ele pula 5 na Bíblia inteira e fica procurando. Ah, vamos pular 10 agora. Programa vai fazendo aquela varredura. Varredura, exatamente. Então, assim, ele chega a falar sobre guerras nucleares, começando no Oriente Médio, fala sobre atentados de extremistas, terremoto, catástrofe natural e tal. Então vai falando um monte de coisa estranha. Diz que no ano 2006 ia começar uma grande guerra global. E aí fica nisso, né? O livro bombou demais, fez super sucesso. E ele quis aproveitar, né? Então, 6 anos depois, né? 1996 pulando para 2002, ele publica o segundo livro, que é o Bible Code 2, né, The Countdown, Código da Bíblia 2, a contagem regressiva. Então, assim, dizem, a interpretação é que o segundo livro é mais alarmista. Ele vai falando mais de catástrofe, final dos tempos, né, cataclismas e por aí vai, né. E ele diz que, pesquisando mais profundamente, ele encontra uma contagem regressiva para eventos catastróficos que iriam acontecer no século XXI. E aí ele começa a listar. Ele fala sobre uma terceira guerra mundial atômica, né, envolvendo o Oriente Médio. Naquela época ele vai citar o Iraque, ele cita até o Bin Laden, esse é o 2, né? Ah, tá. Contagem regressiva. Eu nem sabia que tinha em português, né? Então, bom saber, né? Interessante. Então, ele acha a palavra Bin Laden, né? Acha essa palavra. Então, aí nesse segundo livro, ele começa a falar de extraterrestre. Ele fala que esse código não poderia ter sido criado pelos seres humanos, né? Partindo dessa ideia, teria sido colocado ali por uma inteligência alienígena na Bíblia, né? Que essa mesma inteligência alienígena, segundo ele, você vê que ele já está irritando mais ainda agora a galera das universidades. Ele diz que os mesmos alienígenas colocaram esse código na Bíblia, eles também trouxeram o DNA humano para a Terra. E ele fala que existe um segredo sobre isso num obelisco secreto de aço que não teria sido encontrado ainda, né? Então ele, nessa condição de ateu, né, um ateu assim declarado, né, ele fala... dizem que ele desde jovem
quando ele estudava em escola hebraica, né, judaica, ele já falava que não acreditava em Deus, que isso aí era bobagem e tal. Então é claro que ele não vai atribuir a Deus, já que ele acredita que não existe, então ele atribui aos alienígenas, né? Então ele sugere que uma inteligência muito avançada inseriu esses códigos na Bíblia hebraica e, na verdade, ele foca muito na Torá, que são os 5 livros, né? Como você tinha falado no início, né? 5 livros é o foco principal dele, porque eu acho que senão fica um leque muito grande também, né? Pois é. Você tem que pesquisar o Antigo Testamento inteiro. Então essa inteligência vinda do espaço teria colocado essas mensagens ali através daquelas sequências equidistantes, que tem a mesma distância, né? De uma forma proposital para dar um bizu para os seres humanos. Ó, cuidado que certos eventos vão acontecer em certas épocas para vocês se protegerem, né? Então o código ele só se tornou possível de ser interpretado agora por causa dos computadores, né? Antes era meio impossível você mapear como é que isso poderia acontecer, né? É claro que antes já o cálculo numérico das letras hebraicas na Bíblia já era usado para você interpretar certas coisas, né? Vamos supor, por exemplo, que você tem a palavra Davi, por exemplo. São só 3 letras. Dalet, Vav, Dalet, né? David. São só 3 letras. Pode ser... lembra que eu falei que a letra V pode ser O ou U também? Então, a David você pode ler Dod. Ou pode ler Dud. Dod é tio, né? Tá. E David significa o amado, né? Porque isso é interessante, porque as 2 letras... E aí isso você tem que ir no hebraico arcaico, quando as letras tinham um desenho mais explícito do que ela está representando. Porque ao contrário do nosso alfabeto, que a gente fala A, B, C, D, não tem significado, em hebraico cada letra tem um significado. A palavra Aleph é touro, Beit é casa, Gimel é pé ou camelo, né? Dalet é pé, perdão. E por aí vai. Shin é dente, Ain é olho, é parecido, né? Ain. Então, através dessas letras, né, é interessante a palavra Dalet significa porta, mas o desenho dela é original, o hebraico arcaico, é uma linha com um quadradinho embaixo, que representa o quê? Representa a porta da tenda, porque não era uma porta que tinha roldana e abria para o lado. A porta da tenda era uma viga de madeira com um pano pendurado em cima. Aí, Davi em hebraico. Ali tá com as letras, né? É o Hataf, eu acho, né? E o Segol, se eu não estou enganado. Então, é só isso, DVD. E se você pega essas letras, elas têm um número, se eu não estou enganado, é o número 14. E aí você pega David e Mashiach, por exemplo, Messias, você vai ver que tem a mesma letra, o mesmo significado numérico. Isso é gemátria, né? Gemátria é você pegar palavras diferentes que têm o mesmo significado numérico e por isso estariam conectadas, né? Então isso já existia. Seria uma espécie de código da Bíblia, mas não é negócio de ficar pulando espaço. É você comparar o valor numérico das palavras, já que cada letra hebraica também é um número, né? A Aleph é 1, né? Beit é 2. É como se A fosse 1, B 2, C 3. Aí daqui a pouco você tem 50, 100, 200, 300, 400, até o 900, né? Aí depois você vai juntando tudo. Sempre foi assim, no grego também é assim. Grego não tinha símbolo para número, né? Eram tudo as letras mesmo. Aí eu sempre fico imaginando, né? Pitágoras fazendo conta usando só a letra. Imagina, tu fazer uma divisão só com letra, irmão. Não tem o noves fora? Sem noves fora. Meu pai até hoje manda essa, cara. Ele faz as continhas, noves fora. Eu falo, pô, não fala isso não, cara. Noves fora aí é maldade, né? Então o cara vem e manda essa que é alienígena. Veio do espaço, né? E aí ele liga isso a uma teoria que o Carl Sagan tinha, que eu acho uma teoria meio somebody love. Ali, ó. Aí tá escrito Jesus, né? Que é Yeshua, né? É a abreviação, né? Porque o nome é Yehoshua, que é Josué. Ah, é? Então o nome de Jesus é Josué, Yehoshua. E aí Yeshua é o apelido. Tipo Daniel e Dani, né? Então, interessante, né? Ali tá com os pinguinhos, né? Voltando ao negócio dessa origem alienígena, lembra do Carl Sagan? Porque o Carl Sagan ele tinha uma teoria da panspermia.
Você lembra dessa? Sim. Então, é aquela ideia, né? Que, poxa, mas... A gente é poeira de estrela. Porque... Cara, se você for olhar, assim, eu não sou evolucionista, né? Já teve altos debates aqui. Acho que foi aquele que virou a noite, né? Eu acho. Foram 11 horas de debate. 11 horas, né? Então, os caras olhando, falando, pô, não tem evidência da teoria da evolução. Aí o Stephen Jay Gould, que era um cientista, criou uma teoria para explicar por que não tem evidência. E a teoria que ele inventa é a teoria do equilíbrio pontuado, né? É tipo assim, a evolução não deixa evidências porque a evolução acontece por saltos. Então não tem fósseis do intermediário entre o homem e o macaco porque do macaco pulou direto para o homem. Não tem no registro fóssil porque não tem mesmo. E aí você fala, pô, mas é estranho, né? Uma macaca já ter um filho homem já formado. Aí ele fala, sim, é estranho, por isso que a gente chama de Hopeful Monster, o monstro esperançoso, que é um bicho que nunca tinha existido, a gente tem esperança que ele vai vingar, né? e com essa história de que, pô, a gente não tem prova, né, de algumas coisas e que principalmente não temos prova que da matéria inanimada surge a vida, que é a geração espontânea, né? Que Pasteur, né, com balão pescoço de cisne, mostrou que não faz sentido. Que é a sopa primordial. A sopa primordial, é a hipótese da origem da vida. Os raios e tal. Aí forma proteínas, exato, né, exato. e tal, aminoácidos, aí dali forma o DNA, do DNA forma os primeiros seres. Na minha opinião, de muitos cientistas, não faz sentido isso. Tanto que os caras começaram a falar, não, a vida não começou aqui, ela já veio pronta. Num cometa que caiu com algum micróbio. Agora você imagina o cometa caindo, já tinha atmosfera, né? Pegando fogo, o bicho sobreviver, tem que estar lá no miolo do cometa, né? Pois é. E aí de se desenvolver. Então, é uma solução meio cretina, porque você só terceiriza o problema, né? Eu não consegui achar como é que da matéria inanimada... E como começou lá no outro planeta? Mas ou da onde veio? Você só transferiu mais pra frente, né? O Carl Sagan acreditava nisso e parece que o Michael Drosnin também acreditava nisso, né? Tô falando acreditava porque ele, infelizmente, já faleceu, né? Então ele associa essa ideia de que o código da Bíblia veio de alienígenas também com essa ideia de que o DNA humano foi deixado aqui por alienígenas também numa espécie de panspermia, né? Os alienígenas teriam induzido o código genético da vida, né? Incluindo o humano ali no planeta. E o código da Bíblia seria uma espécie de manual ou backup complementar ali, contendo ali, então, não só as previsões, mas também informações sobre a origem da vida. Ele acha que se você leva o código até o extremo, você vai descobrir que foi assim que o homem surge na Terra. Então é interessante, né? Aí ele vai dizer que existe uma chave escondida num obelisco de aço, né? Então, nesse segundo livro, ele vai descrever ali essa busca pessoal, né? Ele virou tipo o Indiana Jones desse obelisco de aço, que parece que nas pesquisas ali no Código da Bíblia ele achou essa informação, né? Para você entender tudo sobre as origens, você tem que achar o obelisco de aço. Ô, louco. Aí ele virou um Indiana Jones caçando essa parada aí. Obelisco de aço. O obelisco de aço ou uma arca de aço, dependendo ali, né? Da tradução. E ele fala que está numa região ali específica do Oriente Médio, que ele dá a entender que é no Mar Morto ali, ou na Jordânia, né? Esse obelisco seria um objeto deixado pelos mesmos extraterrestres. Ou seja, acho que ele está assistindo muito 2001, uma Odisseia no Espaço, né, não, Vilela? Com certeza. Lembra do obelisco no início? O obelisco não, o monolito. Monolito ou monólito? Já ouvi as duas pronúncias, né? Eu sempre falei monolito, mas tem gente que fala monólito. E esse monolito tinha... No Chaves. No Chapolin. Mas tinha na Lua também, né? Eles encontram na Lua essa... Encontram na Lua. Que seria, assim, uma marca da presença alienígena, né? Pelo que eu entendi, o monolito no 2001 é o que faz esse salto da humanidade do macaco para começar a usar instrumentos. Né? Ele começa a usar o osso como um martelo. Como um martelo e para matar o então, outro cara. A ideia outro macaco. É exatamente essa, a ideia de que alienígenas conduziram a evolução. Pode ser. Eles deram uns petelecos, né? Vai por aqui, meu querido. Aí, né? É claro que isso tem a ver com aquela teoria dos antigos astronautas, né? Eram os deuses astronautas, né? Erich von Däniken. Como é que é? Carruagens... Chariots of the Gods, né? Carruagem dos deuses. Então, a teoria do Zachariah Sitchin, né? Do Sumérios. O Michael Drosnin está indo bem nessa linha, né? No segundo livro. Então, ele
ele diz que esse obelisco perdido conteria a chave para decifrar totalmente o código. Não seriam coisas pinçadas. Você ia olhar e falar, caraca, agora eu sei tudo, né? Então, assim, camadas mais profundas dessa interpretação. E ele tentou usar de todas as formas o código da Bíblia para achar melhor a localização, mas não teria conseguido, né, achar, né? Ele fala que fez várias viagens e tal, fez até contato com governos, fez até escavações, mas nunca conseguiu encontrar esse obelisco de aço, né? E ele fala que por isso o código permanece selado. Né? Isso me lembra um pouco um livro que eu sempre cito, que é o The Cryptos Conundrum, né? Que é do Chase Brandon, que é o livro em que ele cita uma escultura real. Em frente ao prédio da CIA, lá na Virgínia, em Langley, tem uma escultura que tem várias mensagens codificadas e a última ninguém conseguiu codificar até hoje. Decodificar. Então esse livro é um livro de ficção em que o autor, que era um agente da CIA há mais de 30 anos, ele diz que ele conseguiu identificar. E o que ele conseguiu identificar é que tá vindo uma grande catástrofe sobre o planeta Terra e a humanidade tem que se preparar. Então é interessante pra caramba. Esse é um dos livros mais interessantes que eu já li na minha vida, porque é um cara profundo da CIA que tá contando uma história verdadeira através da ficção. E é legal, eu sempre explico, né? Pena que eu não tô com o livro aqui na mão. Mas se você abrir a primeira página, tem um selo da CIA, falando o Comitê de Revisor de Obras Bibliográficas da CIA analisou essa obra e concluiu que a obra não revela nenhum segredo de segurança nacional. Você fala, caraca, eu nunca li um livro que a CIA teve que aprovar, né? Aí na segunda página, ele bota uma frase assim, ó, às vezes a verdade é tão dura que só pode ser contada por meio da ficção, Francis Bacon. Que maravilha. Aí, só essas duas páginas já te falo, vou ter que ler, né? Vou ter que ler esse livro, né? Então lembra um pouco isso aqui, porque o conceito é o mesmo, do Michael Drosnin e o Cryptos Conundrum. Tá vindo uma grande catástrofe, mas os alienígenas estão nos dando a dica do que fazer para se proteger disso, né? Então, ele crê nisso. E ele acreditava, né, até o segundo livro, que em 2006 poderia acontecer essa terceira guerra mundial nuclear, né? Isso é interessante. Quando você tira os espaços da Bíblia, quando você transforma o texto em uma sequência contínua de letras e começa a aplicar um padrão matemático de salto fixo, você não está interpretando, você está escaneando. E foi exatamente isso que aconteceu aqui. Matemáticos israelenses aplicaram um método estatístico, a chamada sequência de letras equidistantes, e começaram a encontrar nomes, datas, guerras, eventos históricos. Hitler, Holocausto, Segunda Guerra Mundial, Pearl Harbor. E o caso que mudou tudo, Yitzhak Rabin. O ponto de virada não foi encontrar palavras soltas. O ponto de virada foi quando o nome completo dele apareceu cruzado com assassino e será assassinado. E mais grave, uma carta foi entregue antes do atentado. E 14 meses depois, Rabin foi morto. É aqui que a discussão deixa de ser curiosidade e começa a ficar desconfortável. Porque até então, a crítica é simples. Depois que o fato acontece, você procura e encaixa. Mas no momento em que alguém alerta antes, a coisa muda de nível. Isso prova que existe um código sobrenatural? Não. Mas também não permite descartar como simples brincadeira de computador. E é aí que entra o conflito central. De um lado, matemática, estatística, processamento computacional. Do outro, coincidência, aleatoriedade, padrão forçado. A grande pergunta que fica depois desse corte é: se qualquer livro pode gerar padrões quando analisado por um algoritmo, por que o impacto foi tão grande quando fizeram isso com a Bíblia? Talvez porque a Bíblia já carrega, por si só, um peso profético. Talvez porque ela já é vista como um livro que fala de passado, presente e futuro. Talvez porque quando nomes como Hitler, guerras mundiais e assassinatos políticos aparecem dentro de um texto milenar, a sensação não é neutra, é perturbadora. E o mais interessante, o próprio criador da teoria,
Não era um religioso tentando provar Deus. Era um jornalista ateu. Ele tentou desmentir, tentou derrubar e acabou escrevendo um best-seller mundial. Isso por si só já é um elemento forte da narrativa. Mas existe outro ponto ainda mais relevante. Mesmo que parte das descobertas sejam retroativas, mesmo que haja exagero, mesmo que exista margem para interpretação, o método revelou algo que não pode ser ignorado. Quando você olha para um texto antigo com tecnologia moderna, você começa a encontrar padrões que antes eram invisíveis. E isso levanta uma questão ainda maior. Quantas coisas estão escondidas simplesmente porque ainda não temos a ferramenta certa para enxergar? O código prova que a Bíblia prevê o futuro? Ou prova que a matemática pode encontrar padrões em qualquer estrutura complexa? A linha entre milagre e estatística é extremamente fina, e é justamente nessa linha que essa teoria se equilibra. No final das contas, o que mais impacta não é a técnica, é a possibilidade. A possibilidade de que a história não seja tão aleatória quanto parece. A possibilidade de que certos eventos não tenham sido apenas acidentes isolados. A possibilidade de que exista uma estrutura maior, seja divina, matemática ou simplesmente probabilística, organizando o caos. E se existe um padrão, se existe uma estrutura, se existe uma lógica por trás do que parece desordem, então a pergunta inevitável é: estamos vivendo eventos inéditos? Ou apenas caminhando por algo que já estava de alguma forma codificado? Mais importante ainda, se houve um aviso antes de um assassinato político, será que outros avisos já estão lá, esperando para serem encontrados? Essa é a parte que não dá para ignorar. Porque se for coincidência, é uma coincidência grande demais. Mas se não for, então talvez estejamos apenas começando a entender o que realmente está escondido ali. E a pergunta final permanece. O código revela o futuro? Ou revela que sempre houve algo maior operando nos bastidores da história? E se houver, você acha que perceberíamos antes que aconteça? Ou só depois?